como foram os últimos dias do Império Valeriano. A maior civilização do universo de Game of Thrones acabou do dia pra noite por um apocalipse. E hoje eu vou contar essa história com detalhes pra vocês. Sejam bem-vindos ao canal Paranerd, o lugar onde a gente desenterra os segredos mais profundos da cultura pop. Então, é claro, já deixa o like e se inscreve que esse vídeo deu muito trabalho, rapaziada. Hoje nós vamos viajar para o passado, muito antes de Jon Snow ou Daenerys ou da Guerra dos Tronos. Existiu uma civilização que fez o Westeros parecer um amontoado de cabanas de lã. Estamos falando, é claro, da cidade franca de Valíria. Muitos pensam em Valíria apenas como um lugar de onde vieram os dragões e as espadas legais de aço valeriano que a gente vê o pessoal matar todo mundo. Mas a verdade é que o Império Valeriano foi o ápice absoluto da humanidade nesse universo. Imagine uma mistura de Roma antiga com uma Atlantis mágica e futurista. Eles não eram apenas conquistadores montados em bestas voadoras. Eles eram de fato arquitetos, cientistas e feiticeiros de um nível que nunca mais foi alcançado. Pra gente ter uma ideia aqui, a tecnologia deles era tão avançada que eles manipulavam pedra como se fosse argila. As estradas valerianas que ligam as cidades livres até hoje permanecem retas e sem rachaduras, mesmo depois de 400 anos, enquanto as estradas de Westeros viram lama com qualquer chuva. Eles criaram o aço valeriano, uma liga metálica que nunca perde o corte e é mais leve que qualquer ferro, algo que nem os melhores ferreiros de hoje conseguem replicar. O fato é que eles tinham torres que tocavam as nuvens e esfinges gigantescas com olhos de granada. Realmente, assim, a arquitetura deles era muito mais avançada do que qualquer outra coisa. Eles controlavam a maior parte do mundo conhecido e ninguém ousava desafiá-los, porque quem tentava com um império de giz era varrido do mapa pelo fogo de centenas de dragões. Valíria era considerada eterna, ou pelo menos era o que eles achavam. Mas como diz o ditado, quanto maior a altura, maior a queda. E a queda de Valíria não foi uma guerra nem mesmo uma invasão. Foi o apocalipse. Os últimos dias de Valíria pareciam normais. A nobreza, que consistia em 40 famílias de senhores de dragões, continuavam suas disputas políticas mesquinhas por poder. Mas no subsolo, algo estava para acontecer. A riqueza de Valíria vinha das 14 chamas, a cadeia de vulcões que circulava a cidade. Lá embaixo, milhares de escravos morriam diariamente minerando ouro e minérios mágicos em um calor insuportável. Dizem os sábios que os valerianos ficaram tão arrogantes que acharam que poderiam controlar a própria geologia do planeta. Eles usavam magos de fogo para acalmar os vulcões, mantendo a pressão de magma sob controle magicamente para eles poderem minerar cada vez mais fundo. Eles estavam literalmente segurando a fúria da terra com feitiços. Mas como a gente já está acostumado a ver, né, dentro de Game of Thrones, os feitiços podem falhar. Existe uma teoria muito forte de que os homens sem rosto, aquela seita de assassinos de Braavos, nasceram nessas minas. E que, cansados da escravidão, eles começaram a assassinar silenciosamente os magos que mantinham os vulcões estáveis. E então veio o dia da perdição. O fato é que a gente não pode colocar isso como se fosse uma erupção comum. Foi um evento cataclísmico e que mudou a geografia do mundo em questão de horas. Imagina que de repente todas as colinas num raio de 800 quilômetros explodiram ao mesmo tempo. A terra então se abriu e engoliu palácios inteiros, templos e torres. Os relatos dizem que o céu ficou tão vermelho que até mesmo lembrava como se o sangue houvesse ido para o céu, e que choveu vidro de dragão e cinzas negras sobre todo o mundo. O calor foi tão intenso que dizem que até os dragões que estavam voando no céu pegaram fogo e caíram para a morte. Pensem nisso, o calor suficiente para queimar criaturas feitas do fogo e que manipulam o fogo é muito forte. Lagos ferveram e viraram ácido. O mar ao redor da península se levantou em tsunamis gigantescos e que varreram cidades costeiras e afundaram frotas inteiras de navio. A própria península da Valíria, que era uma terra sólida e contínua, foi estilhaçada em várias ilhas menores, criando o que hoje chamamos de Mar Fumegante. Em um único dia, a maior civilização da história foi apagada. Todo o conhecimento, toda a magia, toda a cultura de quase todos os dragões do mundo desapareceram. O mais assustador é o que sobrou. Mesmo 400 anos depois, ninguém ousa navegar pelo Mar Fumegante. Marinheiros dizem que o mar ainda ferve e que a fumaça carrega demônios, doenças como escamagris. A perdição de Valíria não foi apenas um evento natural, foi uma ferida mágica aberta no planeta e que nunca cicatrizou. A única razão de termos histórias sobre isso
É porque 12 anos antes, a filha do Lorde Menor teve um sonho profético, Daenerys Targaryen. A sonhadora viu o fim de tudo e convenceu seu pai a fugir para uma ilha distante e úmida, chamada de Pedra do Dragão. Eles foram zombados e chamados de covardes por fugirem, mas quando o fogo consumiu o mundo, eles foram os únicos senhores de dragões que restaram. O fato é que essas histórias fazem a gente se questionar sobre qual seria realmente o fim da Valíria se isso não tivesse acontecido. A história de Valíria serve como o maior aviso do universo de Game of Thrones. Não importa quantos dragões você tenha, não importa o quão avançado seja sua tecnologia, ou quão forte seja sua magia, se você brincar de Deus por tempo demais e ignorar as forças da natureza, o preço a pagar será a extinção completa. Fato é que a gente fica se questionando, será que foi a perdição, foi um acidente natural, uma sabotagem dos Homens Sem Rosto para acabar com a escravidão? Os Homens Sem Rosto diversas vezes apareceram em pontos cruciais da história, a gente sempre se questiona e fala, puta, mas eles estão envolvidos em alguma coisa. Mas o fato é que, independente de ser um desastre sísmico ou mesmo o fim por causa de um evento natural geológico, a Valíria ainda persiste com algumas pessoas. O fato é que todas as vezes que a gente tem que analisar, e eu acho que a gente tem que pensar muito quando a gente está pensando em Game of Thrones, é que o fim nunca é o fim. A gente lembra que muitas pessoas já retornaram da vida, e do mesmo modo que algumas pessoas retornaram, o povo de Valíria ainda pode viver novamente. A gente vê que os relatos, e toda vez que foi visitado as ilhas valirianas no Mar Fumegante, a cidade é gigantesca, mas ela foi totalmente destruída. A Valíria ainda persiste com algumas pessoas. O fato é que todas as vezes que a gente tem que analisar, eu acho que a gente tem que pensar muito quando a gente está pensando em Game of Thrones, é que o fim nunca é o fim. A gente lembra que muitas pessoas já retornaram da vida, e do mesmo modo que algumas pessoas retornaram, o povo de Valíria ainda pode viver novamente. A gente vê que os relatos, e toda vez que foi visitado as ilhas valirianas no Mar Fumegante, a cidade é gigantesca, mas ela foi totalmente destruída. Porém, ainda existem torres ali, prontas, de pé. Então a gente vê que esse legado do povo valiriano não acaba tão facilmente. A gente ainda pode acreditar que o povo valiriano pode vir a retornar em algum momento, quem sabe. O detalhe é, quanto tempo isso levaria? Quem seria responsável por isso? Essas teorias sobre o fim de Valíria mostram que o universo de Game of Thrones e de Westeros é muito vasto. As cidades livres até hoje ainda falam sobre o povo valiriano. Então a todo momento, essa cidade não pode ser esquecida tanto pelos livros de história que citam uma civilização tão evoluída, quanto pelas pessoas que mantêm a memória oral e contam a história de um povo que foi aos céus, literalmente construiu aos céus, mas também caiu por sua ganância. Se você gostou desse vídeo e curtiu e até mesmo tem uma teoria diferente, fala, pô, eu acho que foi aquilo, compartilha aqui com a gente que eu adoro ver esse tipo de teoria. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou!